Olá pessoal, tudo bem? Essa nossa aula é a aula inicial de programação. E o conceito que iremos aprender hoje é o conceito de algoritmos. Essa é um outro tema que é deixado de lado para aquelas pessoas que estão iniciando no mundo do Arduino. E é por causa deste conceito que muitas pessoas não conseguem desenvolver novas aplicações, não conseguem desenvolver novas soluções a partir do zero ou alguma solução específica para o problema que ela quer resolver. Então, esse conceito ele é muito importante para que vocês aprendam e entendam como funciona. E ele só vai dar certo para você se você treinar muito, treinar bastante, tá? Aqui nós vamos fazer vários testes, vamos fazer vários exercícios para que fique muito bem fundamentado esse conceito de algoritmos. Mas o que é algoritmos? Ele é simplesmente uma receita, né, para executarmos uma tarefa ou resolver algum problema. Ele não responde à pergunta o que fazer, mas sim como fazer. Se fizermos uma analogia em relação à receita, imagine que você tem uma receita de bolo, e, na verdade, imagine que você queira fazer um bolo, e para que esse bolo saia certo, você tem que ter uma receita. Então, a receita desse bolo é um algoritmo, é de como fazer o bolo. A definição técnica de algoritmo é o algoritmo é uma sequência lógica, finita e definida de instruções que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa. Então, o algoritmo é aquele cara que vai explicar como vai ser feito o controle de determinadas tarefas, de determinados dispositivos ou determinados processos. Os 6 passos que são definidos no algoritmo são os seguintes. Primeiro, compreender o problema descrevendo de forma clara e precisa. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Você precisa saber realmente qual é o problema, ou qual é o processo que você quer resolver, qual é o processo que você quer controlar. Isso é essencial. E por que isso é essencial? Para que você possa identificar, como no segundo passo aqui no slide, os dados de entradas e saídas. Porque se você não souber qual é o problema que você quer resolver, ou não ter a ideia real, ou a ideia certa do que você quer fazer, você não vai conseguir identificar o que é entrada e o que é saída. O terceiro ponto é determinar o que é preciso para transformar os dados de entrada em dados de saída. Então, qual o processo, ou qual o cálculo, qual é o processo que eu preciso fazer para que os dados de entrada eu transforme eles em dados de saída. Vai ficar mais claro quando nós estivermos fazendo alguns exercícios, onde vocês vão ver que eu vou precisar ler o sensor, né, ver a temperatura do sensor e a partir, dando um exemplo, né, ler a leitura do sensor e a partir da temperatura do sensor eu deixo a ventoinha ou o ventilador mais rápido ou mais devagar. Isso eu estou transformando as entradas de dados em saídas. O quarto ponto é a construção do algoritmo, é a construção da receita. Para depois a gente testar essa receita e, consequentemente, executar esse algoritmo. Tá? Depois, essa parte de construir, testar e executar, nós vamos transformar o algoritmo que nós montamos, e eu vou mostrar mais para frente como a gente vai fazer isso, numa linguagem que é a linguagem do Arduino, para que a gente possa resolver o problema que estamos determinados a resolver. Existem alguns métodos de construção do algoritmo. Um deles é a linguagem natural. Eu tenho um exemplo aqui de um algoritmo que foi feito para resolver um simples problema de uma recepcionista de cinema. Imagina o seguinte, que o trabalho de uma recepcionista de cinema, ela deve conferir os bilhetes e direcionar o cliente para a sala correta. Além disso, se o cliente estiver 30 minutos adiantado, a recepcionista deve informar que a sala do filme ainda não está aberta. E quando o cliente estiver 30 minutos atrasado, a recepcionista deve informar que a entrada não é permitida.
Essas regras não são 100% verdade. Estou só dando um exemplo aqui e defini isso só para fins didáticos. Mas vamos escrever agora o algoritmo para descrever essas atividades que a recepcionista precisa executar. Então, eu escrevi aqui, essa na linguagem natural, quando eu falo linguagem natural, é a nossa linguagem, e falei aqui, ó, o meu algoritmo recepcionista de cinema. Eu inicio o meu algoritmo, e a primeira coisa que vai fazer é a recepcionista vai solicitar ao cliente o bilhete do filme. Depois que ela pegou esse bilhete, ela vai conferir a data e o horário do filme no bilhete. Aí vem a questão lógica. Se a data e hora atual for maior que a data e hora do filme, mais 30 minutos, então informar ao cliente que o tempo limite para a entrada foi excedido. Consequentemente, não permitir a entrada. Se caso, ou se não, ou se a data e hora atual for menor do que a data e hora do filme, menos 30 minutos, então informar ao cliente que a sala do filme ainda não foi liberada para entrada. Consequentemente, não permitir a entrada. Se nenhuma dessas condições acontecer, senão, permita a entrada. Indicar ao cliente onde fica a sala do filme, termina o meu algoritmo e está feito o nosso processo da recepcionista de cinema. Vocês viram que eu peguei um contexto, um exemplo do nosso cotidiano e transformei ele num passo a passo. Transformei ele num algoritmo. Nós executamos vários algoritmos na nossa vida, no nosso dia a dia. No fazer o café, no fazer um hambúrguer, no tomar um refrigerante. E às vezes esses processos eles são até automáticos, então são algoritmos automáticos. O fato de você conseguir dirigir é um algoritmo. E esse algoritmo ele é processado no seu cérebro. Então, tudo que fazemos em determinados processos de forma finita, ele é determinado um algoritmo. Um outro exemplo para representar um algoritmo é o fluxograma. E o fluxograma, ele nos representa de forma gráfica o algoritmo. Eu tenho aqui um exemplo de um algoritmo de uma luminária que está queimada, né? Ou de uma luminária, e esse algoritmo ele é responsável para verificar se a luminária está funcionando ou não. Então, eu fiz o algoritmo da seguinte forma. A luminária não acende. Esse é um dos processos que eu fiz para o controle da luminária. Se ela não acende, primeira coisa a ser feita, a lâmpada está enroscada? Se a lâmpada não estiver enroscada, enroscar a lâmpada. Tá? Se ela estiver enroscada, a lâmpada está queimada? Verificar se a lâmpada está queimada. Se sim, trocar a lâmpada. Se não, comprar uma nova luminária. Né? Esse é um algoritmo, é a representação de um algoritmo ou de um processo que eu quero resolver, que depois de montar esse algoritmo, eu vou transformar ele num código. Aqui no nosso curso, vocês vão ver que todos os exemplos que iremos fazer, eu vou montar um algoritmo a partir do fluxograma e depois do fluxograma eu vou fazer o código. Hoje em dia, na internet, o pessoal que ensina o estudo do Arduino pula essa fase. Por quê? Porque essa fase é uma fase que você precisa pensar. É uma fase que você precisa raciocinar em relação a resolver o problema. E aqui é uma parte que faz você não se transformar num Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui você vai entender muito bem o que você está fazendo, o que você precisa fazer, e se por um acaso você precisar melhorar esse código, você precisar expandir ele, colocar mais funções, vai ficar muito mais fácil você colocar ele na representação de fluxograma, saber como o teu programa está funcionando e depois transferir ele para o código.